Hoje a gente vai falar sobre desapontamentos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que desapontamentos são inevitáveis, porque a vida nem sempre acontece como a gente imagina ou planeja. Então, como sobreviver aos desapontamentos? Como passar por essas fases sombrias e que tipo de consolo podemos esperar? Bom, lá em Miqueias 7:8, ele vai falar que o Senhor é a luz dele. Então, provavelmente, a gente vai encontrar consolo no Senhor, sem sombra de dúvida. Ainda que os seus inimigos zombem de você, lembre-se, mesmo que você caia, você vai voltar a levantar. E ainda que você esteja morando na escuridão, lembre-se, o Senhor é a sua luz. Então, só nessa passagem nós podemos ter a certeza de que eu e você podemos sim sobreviver ao desapontamento. Esses são os piores momentos de decepção, quando alguém falha com a gente ou quando nós pensamos que alguém falhou conosco. Porque sim, às vezes as pessoas não estão falhando. Nós é que estamos pensando que elas falharam com a gente. As pessoas podem nos magoar, assim como nós também podemos magoar. E, obviamente, as pessoas podem nos magoar profundamente. Algumas vezes elas nos magoam de forma consciente, sabendo que estão falhando conosco. Outras vezes, não. Elas simplesmente fazem ou dão aquilo que elas têm, ferramentas que elas possuem, entende? Mas em qualquer caso ou nível de profundidade, de decepção, entenda, o nível de felicidade e realização que eu e você experimentamos nessa vida não depende das pessoas, mas de Deus. É claro que confiamos em algumas pessoas, algumas coisas, e é doloroso quando elas nos desapontam e nos decepcionam. Mas o êxito ou a sua alegria máxima não deve depender dessas situações. Mas a decepção também pode partir de nós mesmos, quando nós acreditamos que falhamos, quando de verdade nós falhamos. E sim, é muito decepcionante quando nós falhamos de fato, talvez por descuido ou apesar dos nossos melhores esforços para não falhar. E ainda podemos sentir a decepção só de pensar, só por pensar que falhamos quando na verdade nem falhamos. E aí a gente senta no escuro e fica nos torturando. E tem pessoas que nem conseguem dormir só de ficar pensando que falhou. E aí a condenação e o remorso vem, se instala, nos abate e atinge a nossa alma. E a gente fica nesse turbilhão de pensamentos invadindo a nossa mente, o nosso campo de batalha. Se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito assim, como seria? Por que eu fiz isso? E aí a gente vira madrugada, sem dormir, só nos torturando. Remorso, culpa, condenação. E lembre-se, esse não é um peso que você e eu devemos carregar. E não foi para isso que nós fomos feitos. Mesmo quando a gente precisa arcar com as consequências das nossas escolhas erradas, Deus continua do nosso lado. Lembra o que Miqueias disse? Mesmo que eu caia, voltarei a me levantar, porque Deus está do lado dele. E assim, Deus está do nosso lado. Hoje, agora, nos nossos dias atuais. Sabe, tem trevas que nós vamos correr para elas e nos lançar. Mas como é maravilhoso saber que a própria palavra confirma para nós e diz, olha, mesmo que você esteja morando em trevas, lá eu serei a sua luz, lá eu estarei, o Senhor é a nossa luz. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus está conosco, está presente e é a nossa luz, a nossa salvação. A graça de Deus, ela é infinita. Você e eu devemos correr para Jesus, amá-lo cada vez mais, porque a graça dele é tão maravilhosa e tão renovadora. E quando a gente para refletir isso, a gente vê o quão a gente não merece essa graça e o quão pouco a gente corresponde a esse amor, a essa graça. E apesar dessa nossa falta de compreensão da graça e do amor de Deus, Ele nos ama, Ele nos recebe, Ele nos quer para Ele. E saiba que, por mais que falhemos, Deus ele sempre vai querer extrair o bem dessa situação, uma lição para nós, se verdadeiramente o buscarmos com humildade. E sim, Deus permite algumas situações difíceis acontecer
para que a gente aprenda e de alguma forma essa situação nos abençoe. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria sobrevivendo ao desapontamento. Se o nosso coração estiver disposto para que o Senhor nos ensine em situações difíceis que Ele permite, olha o que pode acontecer. Seremos salvas da destruição que as pessoas podem fazer, provocada por pessoas que nos querem ou nos fazem mal, e situações que serão usadas para a glória de Deus. Se entregarmos o desapontamento nas mãos de Deus e dissermos para Ele: seja a minha luz e guia-me, a obra de Deus será realizada mais rapidamente em nossa vida. Quando situações decepcionantes estiverem acontecendo com você, peça a Deus discernimento para você entender a verdade dele sobre o que você está experimentando. Peça para que ele reine nessas situações e não você, não os seus sentimentos, mas ele. Eu sei que é fácil ficar irada ou magoada quando essas situações acontecem. Porém, muito mais compensador é descobrir a bênção de Deus nessas situações. Deus se agrada quando você confia nele em meio ao desapontamento e ativa sua fé suficientemente para depositar nele toda a sua esperança e expectativa. Então, minhas irmãs, quando você experimentar o desapontamento, a decepção, não corra para a falta de perdão ou para a amargura. Corra para os braços de Deus, pois Ele quer te confortar e te sustentar. Essa decisão é nossa. Corra para Deus. Se você manter o seu coração humilde, submisso, cheio de esperança e de fé, sem dúvida você verá a bondade de Deus se manifestar. Deus usará essa experiência para te aproximar ainda mais dele. E acredite, existe um tesouro nessa experiência. E o maior tesouro é a sensação da presença de Deus. Então, sim, é possível sobreviver ao desapontamento. Eu espero que essa mensagem tenha falado no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.